Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos esta mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Queridos, vamos abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Abra seu coração essa manhã, deixa Deus lançar luz, permita que o Senhor possa destruir alguns paradigmas que porventura estejam em desarmonia com a vontade de Deus. Peça ao Senhor que Ele conduza a plena obediência do Evangelho, a obediência de Cristo, o seu coração, a sua alma, o seu pensamento. Efésios capítulo 4. Quero ler com os irmãos aqui o versículo 12 e 13. Esses dois versículos somente, caráter de introdução. Diz assim o texto sagrado: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa manhã eu quero chamar a atenção dos irmãos para a grande verdade, sobretudo a grande necessidade que nós temos enquanto seres humanos criados por Deus, sobretudo pessoas que foram escolhidas pelo Senhor, que foram predestinadas por Deus, que foram chamadas, foram redimidas para chegarmos a este nível de crescimento espiritual. A grande verdade é que todos os sofrimentos da humanidade existem em virtude do pecado. E o homem, a despeito de saber disto, e nós cristãos, a despeito de sabermos que todo sofrimento que a humanidade enfrenta seja proveniente do pecado, embora saibamos disso, nós muitas vezes não conseguimos acompanhar o trabalhar de Deus em nossas vidas com o fim de nos libertar efetivamente do poder efetivo do pecado. Quando eu digo poder efetivo do pecado, é porque a Escritura declara alto e bom som que o Senhor já venceu o pecado. O pecado, ele já foi destruído. Isso mediante a obra de Cristo, e em Cristo o pecado está vencido. Agora, quando se trata da nossa experiência, nós nos deparamos com o fato, isso está claramente revelado em Gálatas capítulo 5, quando diz que há uma batalha muito grande entre a carne e o espírito. Bem, de todo modo, eu quero despertar a atenção dos irmãos essa manhã para o fato de que nós estamos num processo de crescimento. Toda a nossa vida, tudo o que nós fazemos, e olha que nós temos muitas coisas a serem feitas, nós temos nossas famílias, para a qual nós nos dedicamos, não é? Esposas, maridos, filhos. Nós temos o nosso trabalho, que nós também aqui nós nos dedicamos. Nós temos a educação, nós temos o lazer, nós temos nossos sonhos, nossos projetos de vida. Então nós temos uma vida muito cheia de muitas coisas que nos ocupam. E muitas vezes nós deixamos passar despercebido, talvez o fator mais importante de nossa vida, que é o que a Escritura chama aqui desse crescimento, um crescimento espiritual. Haja vista que o supremo propósito de Deus propõe a cada um de nós, e o Senhor vai cumprir plenamente, o que está aqui em Efésios capítulo 4, quando diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então nós estamos no caminho de aperfeiçoamento, num caminho em que nós vamos a cada dia recebendo
mais do conhecimento de Deus, mais do conhecimento da sua palavra. E essa palavra Espírito, que é semeada, que é ministrada para dentro de nós, ela vai alterando o nosso ser. Na medida então que nós somos aperfeiçoados, nós vamos desempenhando a obra do ministério, com vistas, como diz o texto, à edificação do corpo de Cristo. Recentemente eu ouvi alguém tecendo um breve comentário, dizendo assim, não, porque geralmente a mensagem do cristianismo, no sentido de igreja, das igrejas, né? Geralmente, quando muito fala de uma tal edificação do corpo de Cristo, de uma igreja, de um propósito eterno, o que parece, eventualmente, excluir a participação individual e atual de cada um de nós. Como que dissesse que seria uma mensagem que não se preocupa com a vida da pessoa no atual momento em que ela se encontra. Como se porventura se desprezasse a experiência, o momento, a vida, a existência agora, cotidiana. E é exatamente o oposto do que essa pessoa pensou e do que ela disse. Haja vista que quando nós falamos sobre a edificação do corpo de Cristo, quando nós falamos acerca da formação de um novo homem, estamos falando exatamente de um trabalhar que Deus opera e deseja operar hoje em nossas vidas. Para que por meio do Evangelho, o nosso coração, por meio do Evangelho, a nossa alma, por meio do Evangelho, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso ser, seja completamente alterado. Passar por uma experiência, podemos colocar nos termos de transformação, de santificação. Até porque essa expressão santificação, esse tema bíblico, essa verdade bíblica, ela em nada significa ou nada se parece com o que por muito tempo se pregou acerca de santificação. Porque diziam que as pessoas tinham que se santificar no sentido de mudarem os seus hábitos exteriores, a sua forma de se vestir, de comer e lugares onde frequenta. E por muitos anos, os cristãos caminharam nessa via, nesse caminho de um asceticismo, de fazer e não fazer, de usos e costumes, como diz, de doutrinas do ponto de vista comportamental. E qual foi a conclusão de tudo isso? Não houve resultado efetivo. Não houve mudanças interiores do coração. Não houve transformação de alma, como o profeta Ezequiel, profetizando esses dias, ou esta era do Espírito, ele disse que Deus tiraria de nós um coração de pedra e colocaria em nós um coração de carne, um coração vivo, pulsante, que sente a vida, sensível a Deus e às coisas referentes a Deus. Então, o alvo, e deste alvo nós não podemos escapar. O máximo que pode acontecer é nós prolongarmos um pouco mais os nossos sofrimentos. Eu tenho certeza que todos que aqui estão têm o seu sofrimento nessa sua atual existência. O sofrimento que nos cerca de todos os lados e de todas as formas, e se manifesta de várias maneiras. Talvez o seu sofrimento seja de um modo, do outro irmão seja de um outro modo, mas o certo é que todos nós, todos os homens, sem distinção, precisam de passar pela morte e pela ressurreição, para que sejamos então uma nova criatura, plenamente espírito, alma e corpo, completamente, como diz lá o tipo, ou protótipo lá do livro de Gênesis, para sermos nós um ser, um homem criado à imagem de Deus, que de fato possa expressá-lo e possa encher toda a terra da sua glória. Como é que o Senhor Jesus vai encher a terra da sua glória? De que maneira? Aí muitos pensam numa luz, num holofote enorme, que vai brilhar do céu e encher a terra de uma luz mais forte que a luz do sol. Não é assim que comumente se pensa? Mas se nós buscarmos pela própria Escritura, como que o Senhor cumprirá o seu propósito de encher a terra da sua glória, e aí os protótipos lá do Antigo Testamento nos servem para nos ensinar e para nos mostrar como isso acontecerá, veremos claramente, uma vez que Adão criado,
Ele é uma figura de Cristo, entenda isso. E uma vez que ele é figura de Cristo, porque Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, que o primeiro Adão era uma prefiguração daquele que havia de vir. Nós sabemos então que a mulher que foi gerada e tirada do seu lado, dos seus elementos, da sua carne, do seu sangue, representa, portanto, a igreja, noiva de Cristo, e agora é ordenado a esse casal, esse primeiro casal que representa Cristo, a igreja, dizendo: crescei e multiplicai, enchei a terra. Ou seja, na medida em que o homem, Adão, se multiplicava, lá no Gênesis, e ia enchendo a terra de si mesmo, porque crescei e multiplicai. O homem deveria crescer. E quando é que ele cresceria? Quando ele gerasse filhos. E na medida em que ele crescia, portanto, ele se multiplicava. E esse crescer e multiplicar implica em encher a terra de si mesmo. Então, se isso de fato é uma figura, conforme Paulo diz aos Romanos, então o Senhor Jesus encherá a terra da sua glória, quando ele encher a terra de si mesmo. E como ele encherá a terra de si mesmo? Efésios capítulo 1, olha para os irmãos verem uma coisa rapidamente. Capítulo 1 de Efésios, versículos 22 e 23. Como que o Senhor encherá a terra de si mesmo? Com a sua glória, né? Com o seu poder, com a sua autoridade. Capítulo 1 de Efésios, versículos 22 e 23, que dizem assim: por isso, ou melhor, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele encherá toda a terra com o seu corpo, que é a igreja, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então os irmãos devem ter no coração este alvo. Cada um de nós, individualmente, está sendo aperfeiçoado. Cada um de nós está sendo trabalhado pelo Senhor num processo orgânico de redenção, de transformação, de santificação, até o ponto de nós sermos plenamente constituídos corpo de Cristo, plenamente, até Cristo ser formado completamente em nós, e aí o universo verá em nós o próprio Cristo, enquanto o seu corpo, enquanto uma nova humanidade, enquanto o novo homem, Cristo cabeça e nós o seu corpo. Bem, esta é uma verdade, é um alvo a ser alcançado, e a despeito de nossas fraquezas, da nossa negligência, da nossa preguiça ou inércia espiritual, do desprezo que às vezes nós damos às coisas divinas, a despeito de tudo isso, o Senhor vai cumprir esse propósito. Como diz o apóstolo Paulo, estou plenamente certo de que aquele que começou esta obra, ele vai completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Agora, a questão é que ainda tem todo um espaço de tempo que o Senhor determinou, no caso do milênio, para cumprir esse propósito. Então que ele vai cumprir, não temos dúvida. Agora, o que acontece é que nós podemos retardar esse processo, nós podemos retardar a manifestação dos filhos de Deus, esse ser tirado plenamente dos sofrimentos que envolvem a humanidade. E agora eu perguntaria aos irmãos, e aqui que eu quero discorrer a mensagem dessa manhã. Por que sabendo nós acerca deste alvo, deste propósito, os irmãos sabem disso. Os irmãos têm ouvido aqui constantemente acerca deste propósito. Os irmãos sabem deste alvo. Por que sabendo nós de tudo isso, nós ainda somos resistentes a nos entregar ao cumprimento deste propósito? Esta é a pergunta. Talvez alguém responda: não, pastor, eu não vejo ninguém com nenhuma resistência. De fato, talvez não haja uma resistência consciente. Na verdade, todos nós sempre dizemos e afirmamos categoricamente: não, que isso, vamos lá, estamos juntos, vamos continuar, é isso aí, o Senhor está trabalhando. Entretanto, o fato é que inconscientemente,
ou que não seja bem inconscientemente, mas pelo menos no silêncio, nós muitas vezes vivemos como quem retarda este processo. Parece que nós não cremos muito nesse objetivo divino, e aí nós passamos a nos envolver com tantas coisas e deixamos de dar um prosseguimento em agilidade desse propósito das nossas vidas. Eu quero apresentar, portanto, aqui algumas razões porque nós temos ainda uma certa resistência de entrega, embora saibamos de tudo isso. E eu quero, primeiramente, antes de enumerar aqui alguns pontos que eu destaquei, dentre tantos que há, eu destaquei apenas uns 3 pontos para trazer para a igreja. Eu queria começar lembrando aos irmãos de um texto muito antigo, do 4º século antes de Cristo, chamado A Alegoria da Caverna. Talvez aqui muitos já tenham ouvido falar acerca desse texto, um texto filosófico, um texto que fala acerca do crescimento do homem, ou do aperfeiçoamento do homem. É um texto que fala como que o homem, ele passa por um processo de mudanças psíquicas, de mudanças espirituais, na medida em que ele se liberta das trevas da ignorância. Esse texto, ele, em suma, ele quer dizer que o maior responsável pelo sofrimento do homem é exatamente a ignorância na qual ele vive. O homem que está entorpecido, com a sua mente entorpecida em trevas, por não poder compreender a verdade, ou por não contemplar a verdade, por não conhecer a verdade, o que está em consonância com o que Jesus disse em João Evangelho, no capítulo 8, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então só há verdadeira libertação quando o homem, ele encontra com a verdade, ele conhece a verdade, ele toca a verdade. Isso é possível você tocar na verdade quando você se liberta, portanto, das trevas da ignorância que entorpece o entendimento. Tudo acontece dentro dessa cabecinha sua e da minha cabecinha aqui. Da nossa mente, do modo como nós podemos compreender aquilo que o Senhor tem nos mostrado. E esse texto, portanto, a alegoria da caverna, o texto está dizendo, é uma alegoria. Ou seja, alguém, Platão, na verdade, ele construiu uma metáfora para ilustrar a ignorância, para ilustrar as trevas e para ilustrar que neste processo de libertação das trevas para a luz, da ignorância para o conhecimento, nesse crescimento há muito sofrimento. Não há crescimento sem sofrimento. Não há libertação ou conhecimento da verdade sem que este processo de conhecimento ele opere dentro de nós, e ao operar ele vai produzindo muitas dores. Então o texto diz, numa metáfora, né? Como que você imaginasse uma caverna bem profunda, uma caverna escura, em que estivesse ali pessoas que nasceram ali dentro daquela caverna. Ora, se nasceram ali, elas não conhecem nada além da escuridão e da umidade daquela caverna. Estão todos eles ali amarrados, com as mãos para trás, e por detrás deles teria um muro, teria por detrás do muro uma certa luz, uma fogueira, alguma coisa do gênero, de modo que essas pessoas agora, elas viviam numa penumbra, não escuridão completa e não luz plena, aquela penumbra. E ali eles ouviam, por detrás do muro, eles ouviam vozes, e pessoas que passavam do lado de lá, carregando vasos na cabeça e carregando objetos, de modo que aquela semiluz projetava a sombra desses que passavam lá atrás desse muro. E essas pessoas aqui, então, amarradas, todas aqui na escuridão, ali numa posição única desde sempre, amarrados, sem poder caminhar, via apenas as sombras. E os irmãos sabem que as sombras são, na maioria das vezes, distorcidas. A sombra, ela não somente não expressa a realidade, como que distorce as imagens. Fica muito grande, muito fino, muito gordo, fica tudo muito distorcido. De sorte que aquelas pessoas que nasceram naquela caverna, que tudo o que conheciam era apenas aquelas sombras e aquela penumbra, elas acreditavam
que a verdade, que a realidade, que o mundo era somente aquilo que eles viam, que eles conheciam. Aquelas sombras, aquelas vozes, aquela penumbra. Então, eles nem mesmo buscavam, certamente, nenhum outro tipo de conhecimento, porque eles acreditavam que ali era tudo o que eles tinham. Isso acontece conosco quando nós, na nossa ignorância, a ignorância do nosso nascimento, nós achamos que não há nada além daquilo que nós já conhecemos. Achamos que está tudo encerrado, que tudo que se conhece é aquilo que se pode ver diante dos seus olhos ou perceber por meio dos sentidos. Mas diz ainda o texto lá dessa alegoria da caverna, que uma dessas pessoas que estavam lá presas, tentando ali sair de um jeito ou de outro, conseguiu, num dado momento, se desvencilhar das cadeias, e agora, então, ele começa a se mover. E aqui começa todo o sofrimento. Porque imagine você que alguém que esteja numa posição única, ali amarrado, conseguindo se desvencilhar, ao tentar se mover, será que o seu corpo está habilitado para simplesmente sair andando, sem que ele sofra as cãibras, sem que ele sofra as dores, sem que ele precise, na verdade, de um esforço descomunal para começar a se movimentar? Essas dores iniciais são as dores, os sofrimentos que estão, ou que fazem parte dessa experiência de crescimento. Aí ele começa a se movimentar, começa a andar, vai vencendo os obstáculos, até que andando naquela caverna, ele descobre, de longe, ele vê uma luz, que não era aquela que iluminava lá atrás do muro. Então ele percebe que existe uma luz que não era aquela luz que havia lá atrás. E agora ele então, ali seduzido por aquela luz, vai em busca de conhecer essa luz, até que ele descobre que ali é a porta da caverna. Agora imagine vocês quando ele chega do lado de fora, que ele encara o sol. Será que o sol, quando bate na visão, será que ele olha naturalmente, ou a sua visão é ofuscada? Os irmãos percebem que essa pessoa que se desvencilhou das algemas, das cadeias, ele começa num processo de libertação, de sair da caverna, de sair da escuridão, de sair da ignorância, mas ele vai encontrando obstáculos, e os obstáculos precisam de serem vencidos. E aqui talvez esteja um dos nossos maiores problemas. Nós resistimos esse sofrimento do crescimento. Nós resistimos progredir, porque progredir certamente vai nos exigir uma disposição e um esforço para vencermos todos os obstáculos. Agora essa pessoa sai, ela consegue encarar o sol, de repente ela vai observando que o mundo é muito belo, muito diferentemente daquela caverna onde ele se encontrava. Aí ele vê árvores, ele vê aquele prado, aquela grama bonita, aqueles campos, os rios, os pássaros, as borboletas. Ele vai vendo um mundo maravilhoso, belo. E agora ele fica imaginando, poxa, eu passei a minha vida inteira dentro da caverna, achando que tudo o que havia, toda a realidade era aquela escuridão. Mas olha o mundo que tem aqui fora. E tão cheio de alegria, como a mulher samaritana, o que ele pensa? Voltarei para a caverna e eu vou resgatar, vou evangelizar aquelas pessoas que estão lá, vou ajudar a tirá-los das cadeias e vou encorajá-los a percorrerem o mesmo caminho, embora de sofrimento, mas o caminho da luz, o caminho da dissipação da ignorância, o caminho da libertação para a verdade. Aí voltando ele, será que ele encontrou algum obstáculo quando ele contou essa história para aquelas pessoas que estavam lá? Será que ele foi aplaudido? Falou, pai, mas você é um gênio, você é bom mesmo? Ou será que ele encontrou resistência? Resistência. Você está louco. Você está maluco. Não é possível que todo mundo sabe que só existe esta realidade e você vem com essa ideia, essa de que existe um mundo belo, maravilhoso, que tem pássaros, borboletas e rios, riachos, florestas. Não, não é possível. As pessoas não recebem de prontidão a mensagem de uma verdade superior a esta que estamos acostumados.
Aí vem a resistência de não querer sequer experimentar um novo caminho. Essa resistência ela é própria de todos nós, dos nossos corações, de não querer progredir, por acreditar que já chegamos no nível de entendimento e de verdade absolutos. E aí com isso, nós negamos o crescimento e mesmo inconscientemente ou não, nós acabamos nos petrificando. E ficamos então assim, tempos e tempos, anos e anos, numa mesma condição. Talvez você que me escute esta manhã tenha os seus 30 anos, 40, 50, 20, seus 15 anos, seus 60 anos, 70, não importa. O que importa é que você tem que refletir o seguinte: quanto tempo eu deixei passar, despercebido, em que eu fiquei petrificado numa experiência antiga, que me privou de um crescimento espiritual, de um crescimento orgânico, de um crescimento de alma, de uma evolução de espírito, para um patamar superior de uma humanidade nova. Afinal, o Evangelho propõe exatamente isto: é o destruir de uma humanidade velha, que é o velho homem, para em ressurreição gerar uma nova humanidade. O quanto disso nós temos alcançado? O quanto disso temos experimentado? Isso tem que nos incomodar. Nós temos que nos questionar acerca disso. Do contrário, nós vamos gastar todo o nosso tempo com coisas meramente religiosas, achando que estamos avançando, e vamos descobrir no final de que nós não fizemos muita coisa. Então, eu estabeleci aqui, eu separei algumas proposições dentro do Evangelho, que nos mostra este momento em que é necessário dar um passo adiante para o crescimento, mas existem resistências. A primeira está aqui em Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia. O primeiro exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos está em Mateus capítulo 5, nos versículos 17 a 20. Escute com atenção esses exemplos que eu extraí da Escritura, porque talvez eles falem acerca de uma dificuldade que você tenha. Talvez você discirna aqui nesse episódio, que eu vou mostrar aos irmãos, algo que te impede a você de avançar, de progredir. E você entendendo e reconhecendo isto, você tem a chance de hoje ainda dar um passo adiante em direção ao crescimento. Está aqui em Mateus capítulo 5, diz assim o texto, a partir do versículo 17: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até aí tá bom, depois a gente lê um pouco mais. E aqui eu quero que os irmãos entendam essas palavras de Cristo. Não se deve ler apenas como duas referências ou dois versículos, mas devemos entender essas palavras dentro de um contexto real. Imaginem vocês que Deus, atenção, lá no passado distante, chamou a Abraão: Abraão, sai da tua terra, vou fazer de ti uma nação grande, poderosa, uma nação santa, uma nação eleita, uma propriedade minha. Aí Abraão veio, aí de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, de Jacó nasceram os 10 filhos, ou melhor, os 12 filhos que acabaram no Egito. Quem assistiu a novela da Record sabe da história. E do Egito houve ali o êxodo, eles saíram, peregrinaram por 40 anos no deserto e entraram então na boa terra de Canaã. E eles receberam nesse percurso a lei dos 10 mandamentos. Juntamente com a lei dos 10 mandamentos, receberam eles outras leis de natureza civil, de natureza de ritualísticas, leis cerimoniais. E eles trouxeram então um conjunto de leis sagradas que o próprio Deus dera a eles por intermédio de um anjo, pela mão também de Moisés, lá no Monte Horebe, ou que seja no Monte Sinai. Então passaram eles ali aproximadamente 2000 anos, se contar a partir de Abraão, mas vamos colocar 1500 anos,
a partir do povo de Israel saindo do Egito, 1.500 anos. É muito ou é pouco 1.500 anos? É muito tempo. 1.500 anos com o seu templo, com os 10 mandamentos, com as leis civis, com as leis cerimoniais, com as leis das festas, com as indumentárias sacerdotais, com os costumes hebraicos. Ou seja, 1.500 anos forjando uma cultura altamente religiosa nas bases da lei que eles receberam pela mão de Moisés, que segundo Moisés, ele recebera da mão de um anjo, que segundo o anjo, ele foi enviado da parte de Deus. Então o povo de Israel estava claro disso. 1.500 anos. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que recebe de Deus essas leis, por meio de um anjo, que passa para o povo, e o povo agora, em volta do templo de Jerusalém, vivem uma longa experiência e uma cultura nas bases daquelas leis. Muito tempo. E um orgulho nacional, como quem diz assim, olha, a nossa religião é a verdadeira. Não é igual os pagãos, os outros povos, porque os povos, eles são politeístas, servem a deuses que por natureza não o são. Uma multidão de deuses inventados por eles, pelos mitos, mas nós não. Nós, o povo de Israel, nós temos a revelação. Pensem comigo isso. Eles pensavam, nós temos a revelação. Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele se revelou a Moisés no Monte Sinai e entregou em suas mãos. Aí vem aquela palavra a palavra-chave, né? A expressão-chave. As tábuas da lei escritas pelo próprio dedo de Deus. É muito forte isso. Escritas com o próprio dedo. Então, pensa no orgulho nacional de terem eles a religião verdadeira, de serem o povo verdadeiro de Deus, o povo eleito, o povo escolhido, e de terem a lei em suas mãos. Que maravilha. Aí de repente, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E aqui começa um problema grave dentro desse contexto de Mateus capítulo 5, porque vindo agora o verbo encarnado, o Filho de Deus encarnado, vai haver uma ruptura com tudo aquilo que o povo de Israel tinha até então por verdade. Imagine que Cristo agora começa a pregar um tanto de outras coisas que imediatamente parecia diferente do que dizia a lei. Porque Jesus falou num dado momento assim, olha, ouvistes o que foi dito aos antigos? Sim, o que tem? Eu, porém, vos digo. Aí aquelas palavras foram soando estranhas aos ouvidos dos judeus. Eu pergunto, se você fizesse parte do povo judeu, essas palavras de Cristo soariam estranhas aos seus ouvidos? Ah, mas como assim? Peraí, vamos com calma. Moisés, o nosso profeta por excelência, foi aquele que no Monte Sinai recebeu de Deus a lei. E agora vieram depois os profetas reproduzindo aquele falar de Moisés ao longo da nossa experiência. De repente aparece um galileu, um nazareno, um belemita, um homem de uma das menores cidades da Judeia, dizendo que Moisés disse de um modo, ele porém diz de outro. Não tem cabimento, irmãos. É neste momento em que, estando os homens numa linha, a um passo de eles crescerem, saírem de uma condição de ignorância para uma condição de iluminados acerca da verdade, é neste momento que os homens falam assim, peraí, vocês estão ouvindo bem o que esse nazareno está dizendo? Ele está modificando a lei, e ele está arruinando a lei, ele está desfazendo-se da lei e dos profetas. Ora, mas Jesus não estava desprezando a lei e os profetas, nem desprezava Moisés e os profetas. O fato é que Jesus está dizendo assim, olha, eu sou o cumprimento em realidade daquilo que a lei e os profetas falaram.
A verdade é que a lei e os profetas, irmãos, profetizavam acerca daquele que havia de vir, anunciava aquele que havia de vir, era um prenúncio daquele que havia de vir, era um testemunho daquele que havia de vir. Porém, as pessoas, diante dessa verdade, quando Cristo vem, como sendo Ele próprio a materialização, a substantificação da lei e dos profetas, logo os homens interpretam dizendo, essas são as trevas do pensamento, da mente, a ignorância. Não, ele está querendo destruir a lei e os profetas. E ele não vai destruir a lei e os profetas. Nós não podemos permitir que ele fale contra Moisés, que ele vá de encontro aos preceitos mosaicos. Nós temos que preservar a nossa religião verdadeira. Aí Jesus diz assim, olha, não penseis, vocês estão pensando que eu vim destruir a lei e os profetas. Ele afirma categoricamente, eu não vim destruir a lei e os profetas. Diga para o seu irmão ao seu lado, Jesus não veio destruir a lei e os profetas. Jesus não veio destruir a lei e os profetas. Ah, pastor, graças a Deus, agora me deu foi um alívio. Então nós temos que tomar a lei e os profetas como a nossa norma de vida, porque Jesus não veio destruir. Lógico que ele não veio destruir. Por que ele não veio destruir? Porque ele não veio cancelar, dizendo assim, olha, tudo o que Moisés falou, vocês esquecem que eu venho trazer outra doutrina. Não, não é outra doutrina. Eu venho trazer a mesma mensagem da lei e dos profetas. Entretanto, em verdade, em realidade, é a sã doutrina de Deus, é a palavra de Deus, é a verdade de Deus que ganha agora um estágio superior, que sai de um tipo, de um estereótipo, para uma realidade que se encontra na pessoa de Jesus. Ou seja, ao invés agora de nós termos lá um sacerdote que morre e tem que vir outro em seu lugar, como diz o livro de Hebreus, que os sacerdotes ficavam dia após dia, e eles não paravam incessantemente, ano após ano, ali morria um, tinha que vir outro, eles eram impedidos de continuar o ministério porque eles morriam. Veio Jesus como sumo sacerdote, com uma vida indissolúvel, indestrutível. Aí ele é o sacerdote, ou o sumo sacerdote, por excelência, que não é vencido pela morte. E ao invés de ter ali apenas uma oferta, ou um cordeiro, ou um cabrito, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, portanto, é o Cordeiro, ele, portanto, é o sacerdote. Ele é a propiciação, o propiciatório. Ao invés de termos um dia da semana, o sabate dos judeus, como um dia de descanso, o descanso agora não é para o corpo, é para a alma. Vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis sabate para as vossas almas, e achareis descanso para as vossas almas. Agora vem um descanso real, um descanso verdadeiro, um refrigério para a alma. Porque o sábado deve ser não somente um descansar das obras, das atividades da semana, mas é uma libertação do peso do pecado, do jugo do pecado, da escravidão do pecado. Como o povo de Israel estiver escravo no Egito, e eles foram libertos da escravidão, assim nós somos libertos da escravidão do mundo, do pecado, de Satanás. E aí nós temos agora um descanso real. Então, Jesus não veio destruir a lei e os profetas. O que acontece do Antigo para o Novo Testamento é que se passa uma linha divisória
de um período para outro em que o conhecimento acerca da verdade ganha maior nitidez, ganha maior realidade. Então, este é um dos inimigos do crescimento. Qual? A desconfiança em face de toda a nossa cultura e tradição. Ou seja, vamos falar de nós agora aqui. Nós aqui, que estamos aqui, temos uma cultura religiosa. Querem ver? Nós herdamos de nossos pais, que herdaram de seus pais, nossos avós, que herdaram por sua vez dos seus pais, avós dos nossos pais, nossos bisavós, que herdaram por sua vez dos seus pais, que são avós dos meus pais, tataravó, entenderam, né? Nós herdamos dos nossos antepassados uma cultura religiosa, que pode-se dizer que é um tripé que sustenta o pensamento das nossas crenças aqui no Brasil. Nós temos o catolicismo, que veio como uma bandeira e foi colocada, firmada aqui pelos portugueses. Catolicismo romano, uma cultura religiosa. Aí nós temos depois as crenças dos negros que vieram da África, trazidos para o Brasil, com as suas crenças esotéricas. E nós temos a crença e o paganismo dos índios que aqui estavam. Você reúne essas três vertentes religiosas e você encontrará elementos de todas elas dentro do cristianismo aqui no Brasil, numa manifestação no Brasil. Por isso que hoje em dia, as igrejas que mais estão conseguindo ganhar pessoas para si, são aquelas que estão usando elementos esotéricos e pagãos. Por exemplo, quando o pastor lá na frente diz assim: olha pessoal, nós estamos no mês de julho, não é julho? Hoje é dia 10 de julho. E eu quero lembrá-los, ou lembrar-lhes de algo que talvez vocês estejam esquecidos, que daqui a 20 dias nós vamos entrar no mês de agosto. E o mês de agosto é um mês do desgosto, é o mês do azar. O saci está solto. No mês de agosto é o mês que o diabo sai da garrafa. E nós temos então que fazer as nossas orações fortes, proteger nossas famílias, nossos filhos. Então venham na próxima sexta-feira. Aí as pessoas saem dali com aqueles... Isso aí é paganismo. Conferir a um dia da semana um poder sobrenatural. Todo dia é dia de Deus. Todo dia é dia de Deus. Então, esse paganismo, ele está presente dentro do cristianismo, não como uma doutrina, mas como uma prática, uma crença. Isso em razão desse conúbio que houve dessas três vertentes religiosas. É impossível você encontrar ideias do catolicismo romano. Uma pessoa morre e diz: olha, o fulano foi para o céu. Para o céu? É para o céu. Ou foi para o inferno. Isso é uma crença católica. Ou que seja o purgatório. Então os crentes, os cristãos, de uma maneira geral, eles compartilham de toda uma cultura, um legado religioso, que para nossa experiência aqui, somam mais de 500 anos. A começar pelo catolicismo, posteriormente pelo protestantismo, que veio até nós, e então os movimentos carismáticos. Por fim, quando você de repente ouve uma coisa diferente, olha, não é bem assim, não é desse jeito, vamos à escritura. Aí logo lá no seu coração você talvez tenha uma resistência. Primeiramente uma desconfiança. Rapaz, eu estou achando que esse pastor está querendo se apostatar. Eu estou achando que ele está se desviando. Porque agora tem uma ideia de palavra espírito. Que diabo de palavra espírito é essa? Onde já se viu falar de palavra espírito? Onde já se viu isso?
revelação progressiva das Escrituras. Onde já se viu falar disso? Irmãos, nós estamos num processo de vislumbre da verdade. Nós estamos caminhando não como quem abandona as verdades recebidas, mas como aqueles que conseguem conhecer ou compreender ou vislumbrar com maior nitidez a verdade de Deus. Isso porque talvez o nosso maior sofrimento nesse crescimento seja exatamente em razão de que toda a nossa vida nós nunca nos preocupamos com a verdade. Porque se preocupar com a verdade não é pensar, eu estou com a verdade ou não estou com a verdade. É você tomar aquela verdade ou aquela suposta verdade, você pensa assim, eu preciso investigar isso para saber de onde vem essa crença, de onde vem essa ideia. Infelizmente, amados irmãos, as pessoas são exatamente assim. Elas nascem num determinado ambiente religioso, ali elas crescem defendendo o que elas ouviram seus pais dizerem a vida toda, o que é a verdade. Imagina só uma criança que nasce num lar testemunho de Jeová. Com 7 aninhos de idade, 8 aninhos, ele está na escola dizendo, o nome de Deus é Jeová. Na Bíblia de vocês não tem o nome de Deus, não é assim ou não? Aí, o que essa criança sabe do nome de Deus? Ela não sabe nada, nunca leu a Bíblia sequer. Ou talvez seus pais lhe colocaram para ler os versículos que na Bíblia deles encontra-se o nome Jeová. E que na sua Bíblia, você que está aqui hoje, se você observar, sobretudo no Antigo Testamento, o nome Jeová vai aparecer, todo ele, escrito Senhor, todo em caixa alta, todas as letras maiúsculas. Estaria ali, no lugar do Senhor, a palavra Jeová, e o mais corretamente seria Iavé. E no final, nem Senhor, nem Jeová, nem Iavé, e nem nome algum pode nominar o inominável, porque Deus não pode ser contido dentro de um nome, seja ele qual for o nome. Mas ele se revelou a nós, meros mortais e pobres, finitos nesses nomes, Iavé, Jeová, Senhor, apenas para nós entendermos alguma coisa do seu caráter, ou da sua vontade, da sua obra, mas não que esses nomes, eles delimitem a pessoa de Deus, porque Deus é infinito, e infinitamente grande, incontável, inominável, até porque o nome, ele simplesmente define algo, e a palavra definir algo, quer dizer, colocar fim em algo. O nome define, e definir é colocar linhas finas no objeto, que o separa e o diferencia do outro objeto. E Deus não pode ser definido, porque ele não pode ser colocado dentro de um conceito. Então Deus é inominável. Mas de repente lá a criancinha, dizendo na escola, para os amiguinhos, o nome de Deus é Jeová. Quem não chama Deus Jeová está errado. Ele não sabe nada sobre Deus, sobre Jeová, sobre a Escritura, sobre Yahvé, sobre cristianismo, nada. Ele só sabe de uma coisa, ele nasceu ouvindo, filhinho, testemunho de Jeová é a religião verdadeira. Pronto, e agora essa criança vai crescendo, ela é inserida no contexto do salão, do seu salão, do reino, e ali ele vai sendo ali ensinado, catequizado, e ele fica aquele rapazinho, está dizendo, eu sou testemunha de Jeová, porque eu sou da igreja verdadeira, do povo de Deus verdadeiro, dos 144 mil, não pode esquecer desse detalhe, e assim acontece com o adventista do 7º dia, acontece com o assembleano madureira, acontece com o presbiteriano, acontece com os mormos, o espírita, Casa da Bênção, Iurde, do Chapéu, do Soares, do De Volta à Palavra. Falta-nos, a todos nós, pessoas, o critério de questionar. Mas nós temos medo de questionar, porque nos ensinaram que questionar é blasfemar contra Deus. E o medo de pecar contra Deus, se você perguntar, fica porventura, o nome de Deus é Jeová mesmo? De onde vem esse nome Jeová? Será que na Bíblia Sagrada, original, nos textos originais,
tem essa palavra Jeová? Será que tem, irmãos? E se eu disser que não tem? Até porque Jeová estaria para o hebraico, para o Antigo Testamento. E os textos primeiros da Escritura, escritos em hebraico, não possuíam as vogais. As vogais foram colocadas posteriormente pelos maçoretas. Isso foi bem depois. E como é que você tem o nome Jeová, se na Bíblia hebraica, quando Moisés escreveu o Pentateuco, lá de onde se extrai a primeira referência, Êxodo capítulo 3, versículo 6, como é que havia Jeová se não havia as vogais? Havia o tetagrama, que são as 4 consoantes, impronunciável do nome de Deus. Mas a pessoa não tem o critério de questionar, de investigar. Acerca do dom de línguas, ninguém tem coragem de questionar, porque se questionar, blasfema contra o Espírito Santo, peca contra o Espírito Santo, e aí não tem mais perdão, nunca mais. Acabou, não tem mais perdão. Pecou contra o Espírito Santo, acabou, é lago de fogo direto. Então, por via das dúvidas, eu não vou questionar o dom de línguas, nem aquela aquela profecia da irmãzinha do cabelão. Eu não vou questionar, eu não vou duvidar. Então, nós temos aqui um grande problema. Quando a revelação de Deus vem um inimigo, a dúvida que nós impomos sobre o que ouvimos e a nossa preferência em manter os marcos antigos. Aqui eu estou seguro, né? Por via das dúvidas, se no final tiver errado, pelo menos eu não fiz nada, eu apenas fiquei parado, né? Eu apenas não me movi. Então, quantos quiserem crescer, terão que se movimentar. O crescimento, ele exige disposição, interesse, questionamentos, investigação. Temos que nos perguntar. Por exemplo, as religiões todas. Não sei se os irmãos sabem disso, mas as religiões todas, o que inclui aqui o cristianismo, do qual, teoricamente, somos parte. Todas as religiões possuem fundamentos sólidos de natureza filosófica. Sabiam disso? Todas as religiões. Por exemplo, quando você fala assim, olha, Deus criou o mundo a partir do nada. Quem já ouviu dizer isso? Você já disse isso alguma vez? Deus ordenou pela sua palavra e o mundo veio a partir do nada, ele veio à existência. Você está dizendo aqui uma filosofia. Você não sabe quem foi o filósofo que criou essa ideia, mas você, sem saber, está reproduzindo um conhecimento filosófico, uma teoria chamada ex nihilo, que está em oposição a outras teorias filosóficas que também falam acerca da criação, mas nós não sabemos nada disso, nos apegamos à primeira ideia que nos passaram e saímos propagando como se fosse a verdade, e não queremos saber, e não queremos discutir, e se alguém disser o contrário, você fala, não, prefiro ficar com os meus marcos antigos, é melhor duvidar da novidade do que abraçar o engano. Entenderam? Então nós temos que vencer isso, nós temos que fazer, como diz o apóstolo Paulo acerca dos bereanos, aqueles que ouviam a palavra com interesse, com avidez, e que eles eram criteriosos de fazer a investigação, para saber se as coisas eram de fato daquela maneira. Então, um dos inimigos do crescimento, da liberação da ignorância, é a desconfiança do aparentemente novo e a decisão de manter estabelecidos os marcos antigos. Será que você se identificou com esse aspecto? Então, vai pensando aí. Mas eu coloquei também um outro critério aqui. E esse é um pouco menos complexo de entender. Mas é um fato. É o que está no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Eu vou ler apenas aqui um versículo. Os irmãos depois podem ler toda... Eu vou fazer referência a todo o capítulo. Eu vou ler apenas o capítulo 6, versículo 60 e o 67.
o 60 diz assim, olha, muitos dos seus discípulos, olha para o texto, muitos dos seus discípulos, não está falando da multidão, muitos dos seus discípulos, dos discípulos de Cristo, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Os discípulos de Cristo. Não foram outros, mas foram aqueles que seguiam a Cristo. Ao ouvir aqui esse sermão, essa mensagem, esta revelação acerca do pão da vida, que é Cristo, eles disseram que era duro o discurso. Versículos 66 e 67. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Queridos, que maravilha. O capítulo 6 de João, em poucas palavras, trata acerca de uma crise entre uma verdade revelada e uma tradição estabelecida. Então imagine vocês que o capítulo 6 começa com a multiplicação dos pães. Um simples milagre, um simples prodígio, e Jesus costumava fazer diariamente os seus prodígios. Nesse dia, ele multiplicou pães. A multidão estava já todo dia andando com Jesus, os discípulos, todo mundo, aquela muvuca toda, aquela fé muito grande, aqueles discípulos que seguiam de perto, né? Aí comeram aquele pão, maravilha, se alimentaram, todo mundo feliz. Jesus despediu a multidão. E então, durante a noite, ele atravessou para o outro lado, andando sobre as águas. Quando a multidão, no dia seguinte, se despertou, vamos atrás do mestre, porque ontem ele multiplicou os pães, vai que hoje de manhã ele torna a nos dar pão. E aí foram atrás de Cristo, não o encontraram, e perguntando de um para o outro, não, ele atravessou para o outro lado durante a noite, ele deve estar do outro lado do mar. Lá vai a multidão atrás de Cristo. Quando encontra Jesus, fala assim, mestre, quando chegaste aqui? E Jesus disse, olha, vamos conversar aqui algo. Ontem eu multipliquei os pães, foi muito bom, pãozinho com manteiga, cafezinho preto, não tem coisa melhor. Agora nós temos que conversar sobre algo maior, porque nem só de pão material vive o homem. Vocês estão agindo como quem busca o pão material. Vocês estão interpretando que o Messias veio meramente trazer pão, o pão que perece. O pão que se não comer hoje, no outro dia ele está endurecido, ou está mofado. Então vocês precisam se preocupar com o pão celestial. Em outras palavras, ontem eu dei a vocês o pão material para despertar a curiosidade de vocês, para que hoje eu pudesse ensinar algo acerca de um pão superior, um pão do céu, um pão eterno, e todos aqueles que comem deste pão terão vida eterna. E aí começa o problema, porque logo eles pensaram, bem, o pão material não vai rolar mesmo, já vimos que agora está com uma ideia de um pão do céu, um pão espiritual, enquanto nós queremos o pão da terra. Mas aí como a crise já estava instaurada, eles lembraram a Jesus dizendo, mas Moisés nos deu o pão do céu, que era o maná. Aí Jesus disse, mas todos vocês comeram aquele pão que Moisés deu a vocês, embora fosse maná, embora caísse do céu, mas todos os que comeram morreram. É preciso que vocês comam um pão espiritual, o pão da vida. Todo aquele que deste pão comer, viverá eternamente. Aí eles pensaram o quê? Bem, então Jesus deve ter esse pão em algum lugar. Quando eles falaram isso, sabe o que eles pensavam? Sabe o que eles pensavam? Eles pensavam que se tratava de um pão. Um pão. Que fosse o pão da vida. Quem aqui já pensou, por exemplo, lá no Éden, numa árvore da vida? Já pensaram? Numa árvore que tivesse um fruto. Que cor era esse fruto? Vermelho? Vermelho. Alguém pensou de outra cor? Roso. O Raimundo falou que é roso. Roso. Eu não conheço essa cor, mas o Raimundo disse que era roso.
Hein, pessoal? Rosa, o vermelho, o que mais? Amarelo? Bem, não importa. Mas todos nós já pensamos numa árvore. Eu sempre imaginava uma árvore assim, ó, da minha altura, mas não mais alto do que eu, ou pouca coisa mais alto, mas algo acessível. Uma árvore cujo fruto que dava na árvore, ao ser comido, daria vida para o homem. Este era o pensamento que esses judeus tinham aqui em João 6. Pensavam: Senhor, então nos dê deste pão, para que comendo nós, vivamos nós eternamente. Onde é que está esse pão? Quem é o padeiro celestial? No céu deve ter uma grande panificadora, aquelas mesas grandes, com aquelas toalhas brancas de linho, e aquela farinha pura, e os anjos com aquelas massas. Essa é a ideia de quem já foi arrebatado, né? O povo do arrebatamento tem essas ideias, aquelas mesas compridas, e os anjos correndo para preparar o pão. Coloca a massa para sovar, coloca a massa para crescer. A ideia material. Infelizmente, um dos problemas nossos é essa mente material das coisas, em querer interpretar tudo de um modo dos sentidos, porque nós não temos como conhecer as coisas de outro modo, senão pelos 5 sentidos que nós temos. Nós estamos presos no mundo dos sentidos, nesse mundo sensorial, nesse mundo físico. Aí toda vez que diz algo, por exemplo, a morte eterna, o lago de fogo, que é a morte eterna. Aí a pessoa pensa, lago de fogo, o que ele pensa? Num lago, numa lagoa de fogo, um lago cujas águas são fogo, para queimar, atormentar, eternamente. Não basta o fogo, e os demônios, o garfo e o chifre do capeta, vem um anjo de vez em quando e taca enxofre para feder. Pastor, mas está na Bíblia lá, lago de fogo. É do mesmo jeito que está lá também uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. E eu passei minha infância todinha com medo desse bicho. E depois descobri que ele estava dentro de mim. Eu fugindo dele e falar como tiririca, né? Eu tentei fugir de mim, como é que ele diz? Mas onde eu ia, lá eu estava. Você sabe, né? Hein? Com medo desse animal. É porque a Bíblia usa linguagens, figuras de linguagens, usa símbolos para representar coisas espirituais. Mas nós queremos tudo no físico, no material, no tangível. Pensa num lago de fogo, redondo ou quadrado? Ao ar livre ou tem uma cúpula? Entenderam? Pastor, então o que é o lago de fogo? Boa pergunta. Temos que perguntar, temos que questionar, temos que ler. Temos que descobrir de onde vieram esses entendimentos todos que nos legaram. E aí nós resistimos. Essa mente material, queremos o pão material. Aí Jesus disse, vocês querem o pão? Quem vai querer o pão? A multidão. Ei, todo mundo queria o pão. Aí Jesus disse, eu sou o pão da vida. Que frustração. Que frustração, irmãos. Não, Senhor, o Senhor não está entendendo. Esse Jesus é brincalhão demais, né? Na hora que a gente está falando sério, ele está brincando. Ninguém sabe quando Jesus fala sério ou fala brincando, porque nós estamos querendo pão e ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus, queremos o pão da vida. Jesus, eu sou o pão. Mas Jesus, o Senhor é o pão. Sim, eu sou o pão. Vocês têm que migrar e sair de uma ideia material e elevar a consciência para entender os mistérios de Deus, as coisas espirituais de Deus. É porque o pão é um símbolo tão presente, como diz a irmã Rosirene um tempo desse, presente na mesa de todos, do rico, do pobre, tão acessível e tão vital, tão necessário para a vida, o alimento cotidiano, que Jesus se apropria de uma figura tão simples para falar de algo tão grande.
Ele é o que te sustenta. Ele é o, se fosse hoje, poderia dizer, sabe o quê? Que Ele é o feijão da vida. Por que não? Porque o feijão não é a base. Eu sou o arroz e feijão da vida. Quem come de mim, do arroz e do feijão que sou, tem a vida eterna. É o tutu de feijão. Por que alguns antigos chamam o dinheiro de tutu? Porque é a base. É a base ou não é? Então nós temos que sair dos rudimentos e avançar. Aí o pessoal falou assim, mas Jesus, como é que é o seu pão da vida? Tudo bem, hein? Meio estranho, mas nos dê uma forma. Como podemos nós comer esse pão da vida? Jesus falou assim, pois é, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna. Aí falou assim, agora danou. Porque agora Ele quer que nós mordamos o braço dele, a canela dele, as costelas, o pescoço, a orelha. E não basta comer a carne, tem que beber o sangue. Canibalismo. Olha a mente material, a mente carnal, que continua insistindo nas coisas físicas. Gente do céu. Que canseira. De fato, desse jeito vai dar um ataque cardíaco mesmo. Se continuar mais 10 anos sem mudar. Gente do céu, os irmãos estão entendendo? Queriam agora comer a carne e beber o sangue de Jesus. E Jesus, já cansado, falou, pessoal, para. A carne, para nada aproveita. Mas Jesus serve para nada? Não, não serve. Mas Senhor, é a tua carne, gerada no ventre virgem de Maria, santíssima. E se a carne de Jesus não serve para nada, o que serve? Os seus cabelos grandes? Suas unhas não pintadas? A carne que você não come? O sábado que você guarda? Jesus disse, a vida cristã não consiste em nada material, em nada sensorial, porque Deus é Espírito. E o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Nós temos que vencer isso. Abra seu coração e se dê a chance, a oportunidade de sair do pão físico, da carne física, do sangue físico e começar a vislumbrar algo de espiritual. Jesus falou assim, eu vou explicar para vocês, mas vocês não vão entender, mas eu vou explicar. A minha carne para nada aproveita. Agora, o que vivifica, o que dá vida, não são as leis humanas, não são as tábuas de pedras, não são os ritos, não são as coisas, as roupas, os costumes. O que dá vida é o Espírito que dá vida. A carne não serve para nada, é o Espírito que dá vida. As palavras que eu vos tenho dito, as palavras, a mensagem é que são espírito e são vida. Então temos que vencer isso. O último ponto, eu poderia citar aqui 10 itens dessa natureza, para os irmãos perceberem a quantidade de inimigos do crescimento que nós temos. Vou citar apenas mais um, porque o tempo não nos permite. João, Evangelho, capítulo 2, versículos 23 a 25. Esse aqui talvez seja o mais evidente e o mais presente em todos nós. O que nos impede de progredir. João Evangelho, capítulo 2, versículos 23 a 25, que dizem assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Que maravilha, irmãos, esse texto é maravilhoso. Muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. Que maravilha. Muitos creem. Quando muita gente crê, nós ficamos o quê? Ficamos felizes. Ai, gente, quanto mais pessoas crendo, melhor. Mas o texto continua dizendo assim, mas... eu não imaginaria que teria um mas depois de uma informação tão bonita.
Se muitos creram, o que se diz em seguida? Glória a Deus. Não é assim? Irmãos, muitos creram no nome de Jesus. Qual é a resposta? Glória a Deus. Porém, Jesus não coloca um glória a Deus, ele coloca um mas. Está aqui, ó. Muitos creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Olhava para a multidão de pessoas que diziam crer. Olhava aquela multidão eufórica, ardente, gritando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Esta mesma multidão, 2 dias depois, estava gritando: crucifica-o, crucifica-o. A mesma multidão que tirou as vestes do corpo para forrar o chão, fazendo um grande tapete para o Messias passar, esta mesma multidão no dia seguinte gritava: crucifica esse condenado. Nós não queremos Jesus, queremos Barrabás. Barrabás é melhor do que Jesus. Mas o que aconteceu? De repente a multidão que clamava Hosana agora está gritando crucifica. O que mudou? Não mudou nada. Sempre foi a mesma coisa. Na verdade, o próprio Jesus não se confiava a eles, porque a todos conhecia. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Essa natureza, desculpe-me a comparação, mas não tem nada pejorativo aqui, tá? É uma comparação legítima do ponto de vista do animal que empaca. Não tem um animal que empaca? Tem um animal, o jumento? Foi você que falou. Está lá o jumento, aí você tem que levar os baldes d'água. Lembra lá Natividade, você lembra? Natalícia, né? Desculpe. Lá levava puxando lá o jumento. Você tem que levar a carga. O jumento resolve parar e simplesmente diz: eu não vou andar. Mas o que foi? Eu não vou andar, não interessa, não importa. Eu não vou andar. Empaca e ponto final. O ser humano, ele se arroga da sua ignorância. Ele se gloria das suas trevas. E o pior é que ele é tão ignorante na sua ignorância, que ele diz: eu não quero nem ouvir. Pronto, você já sentenciou, você já fechou. Aí você de repente para de congregar, sem nunca querer ouvir. Pastor, o que está acontecendo? Como é que é esse negócio? Se eu teria como dispensar aí alguns sábados na sua agenda, minhas portas estão abertas para você nos dar estudos bíblicos. Eu iria com a maior satisfação. Mas o ser humano tem uma natureza tão perversa, tão resistente, como uma couraça em torno de si, do seu coração, da sua mente, que ele simplesmente, por qualquer motivo, hoje ele diz Hosana, mas ele diz crucifica e ponto final. Não tem conversa, não tem reflexão, não tem flexibilidade, não tem amor, não quer caminhar, não quer buscar comunhão. E isso entrava o seu crescimento, porque você decidiu ser você mesmo. Enquanto o Evangelho diz que nós devemos abrir mão de nós mesmos, você diz: não, eu sou eu mesmo. E você deve então relaxar um pouco. Se você ama a verdade, deseja a verdade. Quando aquela multidão começou a dizer que cria em Jesus Cristo, os discípulos: Jesus, a multidão está crescendo, os discípulos estão crescendo, a igreja está crescendo, que maravilha. Jesus disse: não se empolguem, porque eu conheço a natureza humana. Logo, logo, esses que creram vão dizer exatamente para que vieram. Então, tem este problema da natureza humana. Colocamos 3 pontos: a questão da dúvida e da manutenção dos marcos antigos. Colocamos a visão e a conceituação material das coisas divinas. E colocamos a natureza humana, que empaca, que é ignorante na sua própria ignorância, e que não se permite ser ajudado, ou que uma mão lhe estenda para fazê-lo avançar
um pouco mais para fora da caverna. Tá bom? Que maravilha, queridos. Eu creio que Deus deve nos ter falado algo, né, nessas considerações. Que você reflita, que você pense, que você ore, e o Senhor há de iluminar. Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltaapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.